Obrigado no nosso programa, especial também a vocês que acompanham o programa através do Facebook Samuel de Lima. Nós estamos hoje recebendo o doutor Tiago Donato, advogado, vai falar um pouco com a gente sobre a advocacia, sobre concursos públicos. Você que vai com o intuito de se preparar bem para fazer um concurso público, nós temos ótimas dicas a todos vocês que estão em sintonia com o nosso programa de hoje, tá bom? É só você ficar ligado também, mande a sua pergunta através do Facebook Samuel de Lima. A gente vai seguindo com você aqui pela sua rádio Serra Verde FM. Doutor Tiago, seja bem-vindo ao nosso programa, o seu bom dia a todos os nossos ouvintes que estão na sintonia neste exato momento. Bom dia, Samuel, é um prazer estar com você aqui no programa da gente, na rádio Serra Verde FM de Massapê. Massapê, que é uma cidade que particularmente eu gosto muito, tenho bons amigos por aqui. Meu pai já trabalhou nessa cidade, foi bancário do Banco do Brasil. Então, para mim, um retorno como esse sempre é muito bom. E para falar das minhas atividades, das minhas profissões, sem dúvida nenhuma, me deixa ainda mais feliz em colaborar, em contribuir aqui com o seu programa. Doutor Tiago, você é advogado, que outras funções você exerce atualmente? Fale um pouquinho aí para a gente. Sim, eu sou advogado, inscrito na OAB. Eu iniciei minha carreira na advocacia em janeiro de 2006, portanto já tenho 12 anos. Atualmente eu sou conselheiro estadual, componho o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. E também faço parte da Comissão Estadual de Direito Desportivo. O direito desportivo é uma das minhas principais áreas de atuação. E também em Sobral, na nossa subseção de Sobral, eu componho a Comissão de Direito da Tecnologia da Informação, que é uma comissão nova, criada a partir da atual gestão da OAB Ceará, e que tem como principal objetivo assessorar os colegas advogados na utilização das plataformas digitais, que atualmente todo o processo judicial ele está passando para meios eletrônicos. Então, um dos objetivos principais da nossa comissão é esse. E fazendo parte da diretoria da OAB Sobral, eu também apresento semanalmente o programa Ordem e o Direito. Esse programa no rádio vai ao ar através da Rádio Tupinambá AM de Sobral, 1120, onde nós apresentamos as informações institucionais, levamos sempre colegas para apresentar as ações das suas comissões e discutimos temas da atualidade. Afinal, a OAB, como órgão de defesa não apenas dos advogados, mas de toda a sociedade, tem tido ao longo da história do nosso país um papel fundamental na discussão daquilo que interessa e que pode trazer benefícios à população brasileira. Doutor Tiago, a gente já vai mandar um bom dia aqui a algumas pessoas que estão nos acompanhando via Facebook, inclusive o padre Norbério. Ele diz: doutor Tiago, o senhor acha que um dia a obrigatoriedade de um vestibular para ingressar na ordem e, consequentemente, exercer a advocacia, um dia pode ser extinto? O padre Norbério, né? Isso. Bom dia, padre. Que bom ter a sua participação e a sua pergunta, ela é muito pertinente. Afinal, o exame de ordem como requisito para o exercício da advocacia é uma das condições que mais se questiona dentro da advocacia. Afinal, por conta disso, nós vamos encontrar posições favoráveis, posições contrárias. O certo é que o exame de ordem, de um modo geral, é bem aceito. É bem aceito, e a ideia de extinguir a obrigatoriedade disso que você chamou de um vestibular, né? Na verdade, ele é um concurso para ingresso na carreira de advogado. Ele não tem aceitação em boa parte da classe, mas essa tendência, essa luta
para que ele seja extinto, ela tem partido de todos os lados, de muitos interesses, inclusive algumas decisões judiciais já têm surgido nesse sentido e foram todas cassadas, de maneira que hoje permanece a obrigatoriedade do exame de ordem como requisito para o ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil. Além disso, o candidato ele tem que ser bacharel em Direito, tem que ter um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, são esses os dois requisitos principais para que a pessoa exerça hoje a advocacia no nosso país. Doutor Tiago, o senhor concorda que o atual mercado de trabalho para o advogado no país ele está mais competitivo e também com isso mais escasso? Não resta dúvida. O advogado hoje que ingressa nos quadros da OAB, que vai exercer a sua profissão, ele sabe, ele deve ter certeza, pelo menos, deve ter ciência da grande dificuldade que encontra em função não apenas da grande oferta de profissionais, mesmo com a obrigatoriedade do exame de ordem, o que nós temos é um ingresso muito grande de profissionais, bacharéis, na advocacia, a cada semestre. A OAB hoje ela toma assento nas deliberações acerca da autorização dos cursos de direito. Cada curso de direito novo que pretende ser aberto, ele passa pelo crivo da Ordem dos Advogados do Brasil, então a OAB ela tem papel determinante na autorização desses cursos. E tem colocado sempre condições exigentes para o funcionamento desses cursos, tem exigido periodicamente que essas instituições de ensino superior, essas IES, comprovem a qualidade da formação dos seus alunos, tanto no exame de avaliação do ensino superior, como também no próprio exame de ordem da advocacia. E mesmo com isso, Samuel e ouvintes da Rádio Serra Verde, o que nós temos é um ingresso grande. Isso, de uma certa forma, nos deixa contente, porque mostra que o profissional da área jurídica, o estudante de direito, ele mantém o seu padrão de formação. Tanto que, para isso, consegue passar no exame da OAB, que é um dos mais concorridos que nós temos hoje no nosso país. Mesmo com todos esses crivos, o que nós temos é uma quantidade grande de profissionais lutando por espaços de trabalho, como você bem mencionou, escassos, diminutos, um poder judiciário com muitos problemas, com escassez de servidores, com dificuldade de atender às demandas. Apesar disso, tem-se também uma melhoria muito grande na qualificação dos juízes e promotores, uma safra nova de juízes e promotores ingressou e tem tentado melhorar as condições do Poder Judiciário, que hoje, mais do que nunca, esbarra também na questão de falta de orçamento. Os recursos para o Poder Judiciário, eles têm sido limitados ou mal geridos, não tenho como fazer essa avaliação, mas é uma crítica que muitos fazem, não é a minha. Eu prefiro entender que há mesmo uma escassez de recursos e, com isso, a prestação jurisdicional, o retorno que se dá à população ainda é muito carente. Então, passa a ser determinante o papel do advogado no sucesso da demanda, no sucesso daquele processo movido pela parte. Paralelo a isso, nós temos também uma realidade que não pode ser negada. A Defensoria Pública do Estado ela está bem mais atuante do que era há 20 anos atrás, ampliou seu quadro, hoje remunera bem os seus servidores e ela consegue alcançar mais do que o que alcançava antigamente. Se você tomar por base uma comarca como Sobral, que no ano de 2001 tinha 5 varas e tinha apenas 2 defensores públicos.
Hoje essa mesma Defensoria Pública, hoje essa mesma comarca de Sobral, tem mais varas e tem muito mais defensores públicos. Além do mais, alguns desses defensores atuam também em comarcas vizinhas. Eu não sei se ainda há atendimento aqui em Massapê, mas eu sei que até um tempo atrás havia atendimento da Defensoria Pública do Estado, de defensor lotado em Sobral, aqui na comarca de Massapê, como acontece em Meruoca, como acontece em Groaíras, outras comarcas vizinhas. Então, além disso, a qualidade desses defensores públicos, profissionais bem preparados, que atendem bem a população, e não há dúvida de que a pessoa que tenha poucos recursos, ela busca na Defensoria Pública o atendimento e consegue ser atendido com qualidade. Então, hoje, a concorrência da Defensoria Pública, digamos assim, também é um fator de dificuldade para o exercício da advocacia, não apenas nos grandes centros, mas principalmente também nos pequenos centros urbanos. Ô, doutor Tiago, a gente vê você falando aí sobre essa questão dos defensores públicos e um advogado, quando se depara com o caso de uma pessoa carente, que não tem condições de pagar um advogado particular e que não está encontrando também um defensor público. E aí, nessa hora, como é que você, como advogado, pode ajudar a uma pessoa, né, numa situação dessa? A única referência que eu posso te dar está no Código de Ética do Advogado, e que diz que nesse caso onde ele está diante de uma pessoa carente, é claro que em nenhuma situação o advogado é obrigado a aceitar o caso, isso é mito, tá? Toda vez que um advogado aceita o patrocínio, a defesa de uma determinada causa, ele o faz porque quer, e o fazendo assume o compromisso de seguir naquela causa até o final, a não ser que a relação com o cliente seja rompida pela falta de confiança. A hora que o cliente ou o próprio advogado perder a confiança, é dever do advogado sugerir aquela parte constituir outro advogado e abrir mão do seu patrocínio. Fora isso, ele deve seguir na causa até o final. E para o atendimento das pessoas carentes, o Código de Ética ele vai nos dizer que o advogado não deve aviltar os preços do seu serviço. Ele é recomendado a ele que mantenha o valor do seu serviço conforme tabela definida pelo Conselho Subsecional, da qual pertence, e que na necessidade de atender, o que o Código de Ética recomenda é que o advogado não cobre pelos serviços, a chamada advocacia pro bono, a advocacia em favor daquela pessoa que não tem condições. Então, o Código autoriza que o advogado patrocine essa causa sem cobrar nada do cliente. O que o Código veda é que esse mesmo profissional exerça e cobre pelo serviço valores que não são compatíveis com aquele estabelecido na tabela de serviços da OAB. O doutor Tiago, mais uma pergunta aqui do padre Norberto, antes de eu seguir aqui com as perguntas que eu lhe preparei. O padre Norberto acrescenta: doutor Tiago, o nosso Código Penal brasileiro é de 1940. O senhor acha que esse código tem acompanhado a evolução da criminalidade frente ao seu combate? Na minha opinião, tem. Até porque simplesmente dizer que o código é de 1940 não quer dizer que ele não tenha sofrido alterações ao longo do tempo. É lógico que ele sofreu, é lógico que ele teve alterações. Só para citar uma alteração bem recente, nós tivemos os efeitos da chamada Lei Maria da Penha, que alterou diversos dispositivos do Código Penal. Portanto, não é mais só aquele código de 40 que está prevalecendo. As modificações da Lei Maria da Penha mudaram o seu texto. E também, com isso, a criação de novos tipos penais, como, por exemplo, a prática do homicídio contra a mulher, o feminicídio, que é uma figura nova. Sem contar tantas outras presentes não apenas no código. É preciso que o ouvinte saiba que
A lei penal ela não está contida somente no Código Penal, no Decreto-Lei 3.048. As leis penais especiais elas foram sendo criadas ao longo do ano para também efetivar esse combate à criminalidade. Mas eu acho que o debate sobre a efetividade do combate ao crime foge do tema do direito penal. Aí nós teríamos que discutir o direito penitenciário, a forma como esses delinquentes são hoje tratados dentro dos estabelecimentos penais, se esses estabelecimentos penais cumprem a sua finalidade, se eles são suficientes. Então, sai do aspecto simples e legal da definição dos crimes para a aplicabilidade prática deles. Aí vem as normas do processo penal que definem como essa pessoa que comete um crime, ela deva ser processada, e até mesmo essas normas processuais penais têm sofrido muitas alterações ao longo do tempo para se adaptar à realidade. Então eu penso que nós temos um sistema legal que atende às nossas necessidades, mas é preciso que se tenha um olhar muito cuidadoso, muito criterioso com o Poder Judiciário, como o Poder Judiciário tem enfrentado essas dificuldades e como a própria sociedade ela pode auxiliar no combate a esse mal que, se fosse tão fácil resolver, eu garanto para você que já teriam colocado no livro e o autor desse livro já estaria vendendo muito por aí. Bom dia, Nilza, ouvindo a gente, pedindo um alô, obrigado pela audiência. Nilza Rodrigues, bom dia ao Jânio Albuquerque, Fabrício, Nicia, o Vicente Ricardo, o cantor Nunes Vasconcelos, a Maiara Oliveira, muito obrigado a todos vocês que acompanham a nossa transmissão. Doutor Tiago, estamos no de 2018, a gente está vendo aí muitos assuntos sendo discutidos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, novas normas e interpretações, são muitas novidades e isso exige do advogado uma atualização bem preparada, está sabendo de tudo o que está acontecendo. E diante disso, como é que você vê esse desafio para um advogado com tanta coisa acontecendo no Brasil afora, para ele ter uma atualização e não ficar ultrapassado? Bom, Samuel, dentro da experiência prática que nós temos, e eu já acumulei alguma experiência nisso, que eu posso te dizer que a especialização do advogado, ela nunca foi tão exigida. Então, o advogado hoje bem preparado, ele se especializa numa área e vai buscar ter sempre as informações atualizadas daquela área. Então, o advogado criminalista vai se manter informado sobre a legislação penal e processual penal. O advogado civilista, ele vai buscar atualizações da lei civil, da legislação civil e processual civil. E aí nós temos a advocacia especializada, podendo destacar a advocacia previdenciária, que trata das questões e dos aspectos da previdência social, da concessão de benefícios, revisão e tudo aquilo que envolve a previdência social. E também a advocacia trabalhista, que vai exigir desse advogado conhecer bem da legislação e da tramitação dos processos que se relacionam com a relação de trabalho. Tendo em vista isso, o profissional que se especializa, ele refina mais o seu conhecimento e não fica com aquela necessidade de ter um mundo de informações na cabeça. Muito embora, na realidade da advocacia do interior, é inevitável que o profissional ele acabe sendo um pouco clínico geral, como se diz assim, né? Ele vai tentar atuar dentro da sua capacidade ou do seu conhecimento na defesa de várias das especialidades possíveis, inclusive algumas das que eu citei aqui, que são as mais comuns hoje em dia. Para isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, hoje ela tem um programa muito importante aqui no Ceará, na seção
do Ceará. Então, a seccional cearense da OAB, ela já institui um programa de capacitação permanente dos advogados e que, inclusive, dá ao advogado que participa desses cursos um desconto no valor da sua anuidade. Como você sabe, as categorias profissionais, e na OAB não é diferente, o advogado tem que pagar uma anuidade, uma contribuição obrigatória para o seu órgão de classe. Então, o advogado que participa dos cursos oferecidos pela OAB, ele se capacita, ele consegue adquirir informações para a especialidade que adotou e ainda ganha um desconto na anuidade. Então, essa hoje é uma das bases fortes da atuação da OAB em favor dos advogados e que corrobora bem com isso que você colocou. A necessidade do advogado estar sempre atualizado na defesa dos seus clientes. Deixa eu trazer só um recadinho e a gente volta com a nossa entrevista. Está pensando em construir ou reformar? Então vá ao lugar certo. A JP Constrói tem materiais de construção, variedade, qualidade com preço baixo e a mais rápida entrega de toda a região. Além do fornecimento do material, a JP Constrói cria o projeto, executa e gerencia sua obra. Venham visitar nossa loja. Fazemos orçamento sem compromisso. A JP Constrói está localizada na CE 362, número 601, Loja 2, bairro Cruzeiro, em frente ao posto Bandeira Branca, em Massapê. Contatos pelo Claro, 889-9350-4070. Pelo TIM, 889-9669-1592. JP Constrói. Falar com João Paulo Costa. Programa da Gente, com Samuel de Lima. Utilidade pública, o Alexandre do Maia perdeu a sua carteira com todos os seus documentos, que encontrar deixar aqui na Rádio Serra Verde ou na casa do Maia. Ou também pode ligar no 992435695. O mesmo agradece a quem encontrou a carteira contendo todos os documentos dele. Em nome também da Funerária São Francisco, lá na Funerária São Francisco, você se associa e você tem direito a todos os benefícios, tá bom? Além de clínica odontológica, também a ótica, que dispõe também de exames de vista. Bom dia, Vanúzia Paula, nossa gerente da Funerária São Francisco. Programa da Gente, com Samuel de Lima. Bom, nós vamos girando aqui com a nossa entrevista com o doutor Tiago Donato, advogado, falando sobre os desafios da advocacia, e a gente agradece a participação de todos vocês. O doutor Tiago, como é que o senhor avalia o relacionamento da pessoa do advogado com a justiça e as leis no nosso Brasil? Muito boa sua pergunta, Samuel. A relação do advogado com os demais operadores do direito, ela deve ser marcada pelo respeito, pela cordialidade e pela equidade, de maneira que não há juiz e nem promotor maior do que o advogado, assim como não há advogado maior do que nem juiz e nem promotor. Todos eles, operadores do direito, no exercício das funções, eles estão em pé de igualdade perante a sociedade, de maneira que enquanto o promotor defende a sociedade em geral, o advogado defende os interesses do seu cliente e o magistrado, o juiz, como guardião do direito e da justiça, vai conciliar o que for trazido pela promotoria de justiça, o que for trazido pelo patrono da parte, pelo advogado, e dá, dentro da legislação, o direito que cada um tiver. Com isso, o advogado deve manter um respeito pelas autoridades, ele deve manter um respeito em relação aos seus clientes, na medida do possível, prestando informações claras e precisas sobre as consequências de entrar com o processo, e eu acho isso muito importante. É papel do advogado demonstrar para o seu cliente quais são os riscos, principalmente naquelas ações onde há o sucesso da demanda como
como valor para a causa. Existe a defesa, por exemplo, no processo penal, onde o advogado não pode vender, digamos assim, para o cliente a certeza de que o seu cliente será, ao final, absolvido. Ele não pode vender a certeza de que, ao final, o seu cliente não será penalizado. A antecipação de resultados, ela fere o Código de Ética e também sujeita esse advogado à punição, além de alimentar no cliente uma expectativa que pode se frustrar no final e gerar nesse cliente uma insatisfação pelo serviço prestado. Outro ponto diz respeito àquelas ações, como eu falei, em que o resultado é preponderante. Então, são causas, são demandas contra bancos, demandas contra de natureza trabalhista, demandas contra o INSS em busca da concessão de benefícios, todas elas onde o sucesso, o êxito da demanda resultará em benefício para a parte, o advogado deve atuar com a máxima clareza, demonstrando o que pode dar certo, o que pode dar errado, inclusive deixando bem claro que no caso da ação não ser bem sucedida, que consequências a parte poderá sofrer em relação a isso. Então, hoje, é uma relação de risco, eu diria, eu avalio assim. Aceitar uma causa não é como antigamente, onde o advogado meio que prestava um favor para a parte. Por muito tempo se pensou assim. Hoje não é um favor, é um serviço profissional sério e que o advogado só deve aceitar a causa se ele tiver, primeiro, a confiança do seu cliente e, segundo, se ele tiver a certeza de que o seu cliente é ciente das condições de propositura daquela ação. Qualquer coisa fora disso deixa o advogado descoberto, deixa o cliente também inseguro e pode, no final, gerar uma situação onde nem o advogado saia satisfeito e nem o cliente saia também satisfeito. E aí, doutor Tiago, na sua visão, qual é, portanto, a premissa básica que a gente possa dizer para esse relacionamento do advogado com o cliente? Transparência e confiança. São esses os dois traços marcantes da relação. Se não houver transparência, esse profissional pode ser acusado indevidamente de não ter feito nada. Isso é uma acusação muito comum. Eu mesmo, por diversas vezes, já recebi no meu escritório clientes insatisfeitos com a atuação do seu advogado e que chegam para mim e a primeira reclamação desse cliente é: ora, o meu advogado não faz nada. E aí, quando eu vou ter acesso a esse processo, para poder dar um retorno nesse cliente, eu verifico que o advogado deu entrada na ação, acompanhou o processo, não perdeu prazos, indicou testemunhas no momento certo. E aí depois eu chego para essa pessoa interessada em contratar os meus serviços para substituir, segundo ele, o advogado que não está fazendo nada, e aí eu vou mostrar, olha, seu advogado fez isso, aquilo outro. Essa acusação que você está fazendo dele não é verdade. Se você vier contratar os meus serviços pensando que o seu advogado não fez nada, pode ter certeza que ele fez. Eu lhe recomendo você voltar lá e reatar a confiança com o trabalho desse profissional. Talvez o que esteja faltando dele é uma explicação do porquê que está demorando, do porquê que isso não aconteceu da maneira que você esperava. E aí, com isso, a gente consegue estabelecer uma relação sólida, até mesmo entre os advogados. Simplesmente aceitar o patrocínio de uma causa, pela acusação, muitas vezes infundada, como eu citei aqui, de que o profissional não faz nada, não fez nada no seu processo, mostra a falta de zelo que determinados profissionais têm em relação à atuação dos seus colegas. E falando na confiança, é preciso
que haja um contato. O distanciamento do advogado, às vezes, é algo natural, é algo que acontece. O profissional, no momento em que ele é constituído, surge para ele responsabilidades técnicas, responsabilidades relativas ao acompanhamento do processo, e nem sempre o advogado poderá ser aquele conselheiro que o cliente imagina quando o contrata, e que vai estar 24 horas à sua disposição para tirar dúvidas sobre o que deve fazer, o que não deve fazer. Então, esse profissional ele também tem horário de trabalho, ele tem momentos em que pode ser consultado. Então, o desaparecimento momentâneo, súbito, do cliente na vida dele, nem por isso o deixará sem responsabilidade com aquele patrocínio que ele já aceitou no início. Mas existem casos também onde o próprio advogado é quem se distancia. Então, o advogado ele muda de domicílio, muda de endereço, ou ele dá uma tônica diferente na sua carreira, ele passa a dividir as suas atividades com outras e a advocacia passa a não ser preponderante para ele, de maneira que, se isso acontecer, é dever desse profissional, é dever desse advogado, na medida do possível, informar aos seus clientes dessa mudança de interesse, de fato. E hoje em dia não tem vitrine melhor do que redes sociais. Tá? Muitos dos advogados estão linkados com seus clientes através de redes sociais, de maneira que até mesmo a existência de um escritório físico é algo hoje que está passando por uma transformação. E muitos advogados estão buscando, nos escritórios virtuais, nos coworkings, o lugar para o exercício da sua profissão, para receber o seu cliente, que a gente sabe que a entrevista, em alguns casos, ela é obrigatoriamente reservada, dada a natureza dos assuntos a serem tratados, então não podem ser tratados, por exemplo, na pracinha, na mesinha de bar, tem que ser tratados em um local específico. Mas mesmo com essa mudança, o profissional não está, assegura isso a você, distante do seu cliente, posto que o cliente o encontrará em redes sociais, no telefone, no WhatsApp, e no local onde eles combinarem de encontrar para agendar aquele atendimento. Deixa eu mandar um bom dia para o Paulino Lima, acompanhando a gente, a Renata, a Aline, o Jonas, o Marcinho, a Socorro, o Célio Fernandes também acompanhando o programa, o Narcélio Lopes, ele diz olá, boa tarde a todos os de Massapê, a irmã Terezinha TT, o Elano, o Janilson, o Alan, pessoal da Elages também acompanhando o nosso programa, o Júnior Albuquerque, a Nicinha, o Padre Norberto acrescenta, quero parabenizar ao jornalista Samuel de Lima por estar sempre informando aos seus ouvintes os mais diversos assuntos da comunidade. Quero parabenizar o doutor Tiago pela disposição em frequentar uma emissora e informar de forma tão clara as prerrogativas e o exercício de um profissional do direito. Deus os abençoe. A mensagem do Padre Norberto. Amém, Padre. Obrigado pela sua mensagem. Talvez isso também seja facilitado pelo meu, digamos assim, pela minha facilidade com a comunicação. Afinal, você até me perguntou no início, eu acabei não respondendo, mas eu também sou comunicador, sou radialista, sou do rádio, fiz rádio esportivo por muitos anos e atualmente eu apresento um programa semanal da OAB Sobral, o programa Ordem ou Direito, na Rádio Tupinambá, como eu disse, e o rádio para mim sempre foi uma porta de entrada. Eu digo sempre que antes de ser advogado eu já era radialista, e era mesmo, e o rádio ajudou muito na minha profissão, porque lá eu me tornei conhecido, lá eu tive uma fama, digamos assim, perante a sociedade, que hoje eu carrego também na advocacia, então as pessoas acreditam no meu trabalho, pelo que eu fazia no rádio e também pelo que eu faço hoje no meio jurídico. E isso, para mim, é muito gratificante. Eu nunca recusei um convite para estar numa emissora de rádio falando de direito, falando de advocacia, falando de casos pontuais,
porque nesse ponto aí o advogado ele tem que ter um certo cuidado, ele também não pode estar aleatoriamente dando entrevistas em rádio, falando de casos que ele ganhou, porque isso também acarretaria para ele uma atuação indevida e o sujeitaria à punição ética. Então, sempre as minhas participações são dentro da serenidade, sem me referir a casos específicos, e levando para as comunidades, principalmente aquelas que têm pouco acesso à informação, aquilo que eu conheço e que possa, de alguma maneira, modificar e melhorar o padrão de vida deles. Deixa eu trazer aqui um recadinho, a gente volta já no programa. A Elite Educação é uma escola de profissões que há 17 anos vem trazendo o melhor em qualificação profissional, visando sempre o sucesso de seus alunos. Com 4 unidades na zona norte do estado do Ceará, a Elite Educação dispõe de mais de 80 cursos profissionalizantes, promovendo também cursos com os melhores profissionais da região, palestras, workshops, avaliações curriculares e muito mais. Conteúdo atualizado, acompanhamento individual, professores especializados, ambientes confortáveis e climatizados. Tudo para garantir a alta performance de seus alunos. A Elite Educação também dispõe de mais de 120 cursos EAD, 100% online, como desenvolvimento de games, design gráfico, edição de vídeos e arquitetura, além de serviços exclusivos para os seus alunos, como bolsas de estudo, biblioteca online, sistema de currículos e empregabilidade e muito mais. Elite Educação, escola de profissões. Vem ser grande com a gente. Ninguém pode perder, chegou a nova promoção, a sorte chega pra você na compra de um botijão. Não fique de fora, comente com o vizinho da vizinhança premiada, ninguém ganha sozinho. É só concorrer, você pode ganhar um ano de salário pra você gastar. Cadastre seus cupons de 8 de janeiro a 4 de abril de 2018. Consulte o regulamento e as revendas participantes em vizinhançapremiada.com.br. E aí, tá esperando o que para participar? Não perca tempo. Compre hoje mesmo seu botijão de gás com a Liquigás Massapê. Ligue 99977-4450, 992-93-7272 ou 3643-1196 e boa sorte! Vizinhança premiada só na Liquigás. Essa promoção é demais. Promoção Vizinhança Premiada da Liquigás em nossa cidade de Massapê. Doutor Tiago, fique à vontade para você mandar um alô para os seus amigos aqui de Massapê, tá bom? Quem você desejar, antes da gente trazer aqui a nossa última pergunta sobre esse tema que é a advocacia. Olha, eu vou até evitar falar em nomes, eu conheço muitas pessoas aqui nessa cidade que, como eu disse, já trabalhei por aqui, já atuei em alguns processos, já participei como profissional em uma eleição, onde eu também fiz muitas amizades. E temos colegas atuando aqui, que eu me lembro assim de cara e vou mandar um abraço para ela em nome dos outros, a doutora Adriana Sá, que eu sei que é uma colega advogada que milita especificamente aqui, tem como base profissional a cidade de Massapê. E todas as pessoas do Poder Judiciário, que atuam não apenas no fórum aqui da comarca, como também na Justiça Eleitoral, afinal aqui tem a sua zona própria, né? E não podia deixar de mandar um abraço também para o doutor Egberto Carneiro, é um advogado que eu conheci na minha cidade, trabalhou comigo no meu escritório e hoje atua por aqui, e reside também na cidade de Massapê, então vai para ele e para a doutora Adriana Sá o meu abraço especial, e em nome dessas pessoas eu mando também o meu abraço e votos de um carnaval de paz e tranquilidade a todos os massapeenses da sede dos distritos que nos acompanham aqui pela Serra Verde. Ô, doutor Tiago, para a gente finalizar esse assunto que é a advocacia, qual ou quais perspectivas o senhor vislumbra para os futuros profissionais da área
e quais os requisitos básicos para quem desejar entrar neste setor, aos jovens de Massapê que desejam entrar na advocacia? Que conselho você daria a essas pessoas nesse momento? Olha, eu vislumbro ainda um futuro positivo, mas um futuro que vai exigir certamente dos profissionais muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. Esse profissional, ele deve atuar de acordo com a ética, portanto, ele tem que ter um conhecimento forte dos critérios éticos que norteiam as carreiras jurídicas, não apenas a advocacia ou qualquer outra que ele deseje atuar. E certamente terá muito trabalho, viu, Samuel? Isso aí não vai faltar. Então, para quem deseja seguir uma carreira jurídica, eu recomendo estudo, disciplina. Você não pode deixar de estar se atualizando. Aquela ideia do advogado que se formava, escolhia uma especialidade e não se atualizava mais, isso passou. Hoje você tem que estar atualizado, independente da especialização que adotar. E não vai poder parar mais nunca de se dedicar a essa profissão. E também, dentre os assuntos que eu tratei aqui, o principal deles eu entendo hoje que é a relação com o cliente. Essa relação ela tem que ser transparente, ela tem que ser firme, ela tem que ser confiável. Então, o patrocínio de causas onde você nem mesmo conhece a parte, isso infelizmente ainda acontece e muito no nosso país, tanto que às vezes a parte chega no dia para a audiência e se surpreende porque nem sabe quem é o seu advogado. Eu vejo muito, às vezes no fórum, a parte procurando saber quem é o advogado porque ela não o conhece, não o reconhece fisicamente. Então isso é bem desagradável. O cliente deve evitar e o profissional também deve evitar atuar assim. E para quem procura um advogado, eu recomendo procurar alguém que ele possa confiar. Alguém que ele conheça de nome, alguém que ele saiba que tem uma atuação pautada dentro desses requisitos e principalmente o profissional que ele possa encontrar a hora que precisar. Ainda que não de ligar de madrugada e ele possa atender o telefone, mas que pelo menos ele possa receber um retorno do contato. Isso é muito importante. Esse é o doutor Tiago Donato falando com a gente sobre os desafios da advocacia. E nós vamos agora mudar de assunto, vamos falar de um outro assunto importante, que é concursos públicos. A gente sabe aí da grande necessidade que todos têm de conseguir um emprego, de também ter sua estabilidade financeira. E o doutor Tiago Donato, também conhecedor dessa área, vai falar com a gente sobre esse tema no nosso programa, tá bom? O doutor Tiago, para iniciar, como é que você vê atualmente o mercado de trabalho brasileiro e a necessidade de preparação para se fazer um bom concurso público? Samuel, ouvintes da Serra Verde FM, o cenário, invariavelmente, ele é um cenário de crise, né? Crise é uma palavra que está nos quatro cantos do Brasil. E nas oportunidades de trabalho não é diferente. A busca pela formalização do trabalho, ela dificulta cada vez mais para as pessoas e situações como a recente reforma trabalhista, que modificou vários dispositivos da CLT, deixa os próprios empregados numa situação de incerteza em relação ao seu futuro. Imagine, então, quem está buscando essa oportunidade de trabalho. Então, os concursos públicos, pela garantia que lhe dá, pela efetividade e a estabilidade que decorrem da sua aprovação para aquele cargo, ainda é a saída mais recomendável para quem busca um padrão de vida, uma qualidade de vida, uma aposentadoria e que pretende ter um futuro tranquilo. Eu já atuo há alguns anos na preparação de candidatos para concursos públicos e eu estou convencido de que o caminho para o sucesso está no próprio candidato.
ele deve ter, sobretudo, determinação, ele deve fazer as escolhas certas. O candidato a concurso público, ele não pode estar atirando para todos os lados, ele tem que escolher o concurso que ele quer passar e tem que ser persistente, perseverante. Para isso, ele vai precisar de disciplina, de controle. Ele vai precisar estabelecer uma rotina de estudos que consiga passar por cima dos feriados, dos carnavais, que passe por cima dos natais, dos anos novos, e ele esteja sempre pronto para aprender mais. Para isso, o recomendável é que ele ingresse ainda num curso preparatório. Eu dou aula em curso preparatório na cidade de Sobral, e os nossos alunos, eles se sentem muito mais à vontade, porque eles vão estar com o material mais atualizado, eles vão estar diante da resolução de questões que dá a ele a segurança para responder no momento do seu exame, no momento da sua prova. Mas isso não quer dizer que o candidato bem-sucedido, ele só vai estar dentro dos cursinhos. Pelo contrário, em casa, ele também tem condições de obter bons resultados, embora ele possa ter um pouco mais de dificuldade. E hoje, mesmo dentro desse cenário de crise, por incrível que pareça, o que se tem é a abertura cada vez mais constante de concursos públicos. E quando eu falo de concurso, eu tenho que separar o concurso da seleção pública. A seleção pública é um processo mais simplificado, que também assegura os cidadãos o acesso aos cargos públicos, porém, ele não lhe dá a efetividade e não lhe dá a estabilidade. Somente através do concurso público para provimento efetivo é que você ingressará numa carreira para toda a vida. E lá, após o estágio probatório, com a comprovação dos requisitos necessários ao exercício do cargo, você terá o seu emprego para toda a vida. E essas oportunidades de cargos públicos, elas cresceram. De 2016 para cá, que foi o advento dessa baixa da economia, das oscilações políticas vividas no nosso país, mesmo assim, houve um aumento na oferta de vagas através de concursos públicos. Então, o que o candidato tem que fazer é estar preparado, principalmente conhecer o que ele tem que estudar, tudo o que ele pode aproveitar de um concurso para outro, para que com um padrão de estudo bem definido, daqui a uns dias ele escolha o concurso que ele quer passar. Mandar uma boa tarde a Terla Vasconcelos, nos ouvindo lá em Morrinhos. Boa tarde, tudo especial para você, sempre acompanha as nossas lives. Doutor Tiago, inteligência não é o maior diferencial em concurso, disciplina é tudo. Você concorda com isso? Concordo. Nunca o inteligente foi sinônimo de êxito. O inteligente que a gente costuma utilizar na língua do povo, na língua popular, é aquela pessoa que tem uma maior facilidade de aprendizado do que as outras. Esse é o inteligente. Na ciência não é assim. O inteligente na ciência é aquele que vai muito além da capacidade de absorver conhecimento. O inteligente é uma pessoa que traz requisitos além da capacidade de aprendizado, como bom relacionamento social, como disciplina. Então, hoje, o perfil do concurso público é realmente do inteligente. O inteligente no sentido desse que você falou, do disciplinado. Então, o que é a disciplina que vai te ajudar no concurso público? É aquela que tem a determinação por trás. Então, o determinado, ele vai criar uma rotina de estudos, ele vai conhecer as disciplinas que ele tem que dominar para ser aprovado no concurso, ele tem que conhecer o concurso para o qual ele está se submetendo, e com isso ele fazer uma preparação dirigida, uma preparação direcionada. Não é atirando para qualquer lado que ele vai alcançar o alvo, é mirando o alvo, é tentando alcançar aquele alvo que ele terá
uma grande possibilidade de êxito. Boa tarde ao Expedito em São Paulo, boa tarde ao doutor Gilson Canuto também, está acompanhando a nossa live. Doutor Gilson, rapaz, um abraço. Acompanhando a gente. Boa tarde, um grande amigo também que a gente tem aqui em Massapê, que acabou passando batido naquele momento, mas é muito bom saber que o doutor Gilson Canuto está nos ouvindo aqui na Serra Verde. Ô, doutor Tiago, para quem vai fazer um concurso, você acha que vale a pena fazer outros concursos com foco diferente daquele concurso que é realmente o objetivo maior da pessoa? Eu não diria fazer outros concursos com foco diferente. Eu acho que ele tem que fazer concursos parecidos. Então, muito embora o meu objetivo seja um certame muito concorrido, um concurso em nível nacional, do qual a concorrência será muito elevada e que eu só terei oportunidade de concorrer se eu tiver alguma coisa perto de um nível máximo de acerto. Para isso, eu posso aproveitar o tempo, até porque muitas vezes esse concurso não está disponível de imediato, viu, Samuel? O concursando, ele encontra essa dificuldade, porque o concurso que ele quer não está disponível naquele momento, e aí o que ele faz? Ele vai sentar na cadeira e esperar esse concurso chegar? Não, ele vai ter que se preparar. E muitas vezes se preparar é se desafiando. Então ele vai procurar, dentro das opções disponíveis, concursos parecidos, que cobrem as questões que poderão cair naquele concurso que ele pretende como objetivo de vida, e também procurará fazer provas daquelas bancas organizadoras que possam ser as escolhidas para o concurso que ele quer. Então, com isso, com o trabalho, com o estudo dirigido, com essa capacidade de discernir aqueles concursos que possam lhe ajudar a ser trampolim para outros maiores. Essa história do trampolim, inclusive, me leva a fazer um comentário. O candidato, muitas vezes, ele quer chegar a esse concurso top, então ele quer ser, por exemplo, juiz federal, que é uma das carreiras ainda muito concorridas, principalmente para quem é do direito, mas ele não vai ter tempo advogando para conseguir chegar a juiz federal. Então, o que ele faz? Ele é um profissional, ele precisa se manter, ele precisa manter sua família, então ele consegue aprovação para um concurso público que vai dar a ele a oportunidade de tempo para estudo. Então, ele vai ter 6 horas de trabalho por dia e vai ter todo o restante do dia para se dedicar ao estudo. Aí ele faz esse concurso, passa nesse cargo e fica nesse cargo se preparando para outro melhor. Aí muitas vezes ainda não está no tempo do juiz federal porque está demorando muito. Aí o que ele faz? Ele aproveita e faz um da magistratura do estado. Aí passa para juiz estadual. Lá ele vai conhecer como é mesmo atuar como juiz, até para ele ter certeza se é isso que ele quer mesmo para a vida. Que hoje em dia, quando se fala em juiz, se pensa somente no salário, mas não se pensa na responsabilidade de ter todos os problemas de uma cidade nas suas costas para você dar um retorno para a cidade, tanto para a sociedade. Tanto é que a gente ainda tem índices significativos de profissionais aprovados em concurso para juiz e que com pouco tempo na carreira desenvolvem problemas psicológicos. O cara entra em depressão, o cara entra em um processo de desestímulo. Ele não se sente vocacionado para aquilo. Então, quer dizer, houve uma perda de tempo dele e do próprio órgão em trazê-lo para dentro dessa função e ter hoje um servidor público adoecido, um servidor público doente. Então, o bom concursando, aquele que quer saber, que quer ter futuro no serviço público, ele faz para juiz estadual. Aí depois ele está lá, ele vê que realmente ele gosta daquilo. Ele não se incomoda de passar um fim de semana em casa com a pilha de processos para ele analisar e despachar, e quando for segunda-feira devolver no fórum, porque chegando lá vai ter um monte de audiência para ele fazer durante a semana. Então, ele passa para juiz, ele se determina na vocação, até que um dia chega
a carreira que ele tanto quis, que é juiz federal, e ele vai lá e passa porque conseguiu se preparar. Então, tem isso também, Samuel e ouvintes, de você buscar muitas vezes o concurso trampolim, que vai lhe dar a garantia de sobrevivência, vai lhe dar o conforto de ter uma boa remuneração e que possa servir para você poder se preparar melhor para um concurso que você deseja e que muitas vezes não está disponível naquele momento. Boa tarde ao empresário Rogério Emanuel, ouvindo a gente, vem aí a Multinet. Boa tarde especial a todo o pessoal que está lá ouvindo a gente. Deixa eu trazer só um recadinho e eu volto já aqui dando continuidade à nossa entrevista com o Dr. Tiago Donato. A mais completa farmácia massapeense é a Farmácia dos Pobres, especialista em vender remédios. Aqui você encontra medicamentos, fraldas em geral, verificamos sua glicemia e muito mais. A organização é de Rodrigo Souza e a experiência profissional de Conceição Cândido, que dispõe de longos anos de experiência no ramo. E a presença da farmacêutica Jéssica, o que lhe garantem a segurança que você procura no momento de aviar sua receita médica. Portanto, fique certo, em Massapê, o pronto restabelecimento de sua saúde passa pela Farmácia dos Pobres, com plantão permanente e entrega em domicílio. Basta você acionar o telefone 3643-1147 ou pelos celulares 99201-4907 e 99988-7205, que entregamos rapidinho no conforto de sua casa. Essa é a Farmácia dos Pobres, tudo o que você procura em uma farmácia. Atenção você aposentado ou pensionista que está precisando de dinheiro, vá agora mesmo na AGCred Promotora. Fica localizado na Avenida José Amâncio, número 422 em Massapê, e procure o Eliezer Brandão e saia sorrindo à toa. Pensando na volta às aulas, a Ótica Santana trouxe mais uma promoção para o mês de janeiro. Todos os estudantes e professores ganharão 30% de desconto na compra do seu óculos completo e só paga a entrada em fevereiro. Isso mesmo, depois do carnaval. É ano novo, é óculos novo. Venha fazer seu exame de vista neste sábado com o Dr. Emanuel Carneiro. Marque já sua consulta na nossa loja ou com um de nossos consultores. Aproveite as promoções. Nas compras à vista, 50% de desconto e um kit material escolar. Nas compras com cartão, 25% de desconto. Também parcelamos suas compras no carnê. Você é associado a qualquer sindicato, Plamovir, cartão de todos, cartão do Bolsa Família, aposentados e funcionários da Grandene. Tem 30% de desconto na compra do seu óculos completo. E ainda nas Óticas Santana, sua receita de outro médico vale R$200 de desconto. Trabalhamos com as melhores marcas e modelos originais. Venha conferir. Óticas Santana, situada na rua José Amâncio, centro de Massapê, próximo à farmácia Menor Preço. Voltamos a apresentar Programa da Gente. Programa da Gente com Samuel de Lima. Muito bem, vamos seguindo com o nosso programa. Boa tarde mais uma vez aos amigos da Elite Educação, da Liquigás, Farmácia dos Pobres, AGCred Promotora, Óticas Santana, Funerária São Francisco e da JP Constrói. O nosso boa tarde todo especial a vocês que estão acompanhando a nossa entrevista e a nossa live também via Facebook. A Thaís Amanda também acompanhando a gente agora. Boa tarde todo especial, tá bom? A gente falando aqui sobre preparação para concursos públicos. O doutor Tiago, uma das principais dificuldades de todo o concursando é a quantidade de assuntos que deve ser memorizada. Então, eu queria que você trouxesse algumas dicas, conhecedor dessa área, que possa ajudar as pessoas nesse momento. Falando de modo mais específico, essa questão de se estudar várias matérias ao mesmo tempo, quantas,
tá bom? A questão de se fazer resumos, se isso é importante, no que focar mais em um momento como esse, se em exercícios ou na leitura e releitura da teoria. Então, ou seja, em resumo, como montar um plano de estudos para se preparar bem? Tudo que nós falamos no bloco anterior se aplica como resposta a essa pergunta. Primeiro, definir qual é o concurso que você quer. Atirar para todos os lados vai lhe dar uma dificuldade maior de assimilar esses conhecimentos. Então, escolhido o concurso, define quanto tempo você terá para estudar. Quanto mais próximo esse concurso, menos tempo você terá. Então, dependerá de uma dedicação maior. Porém, se esse concurso ainda estiver longe, você pode começar uma preparação baseada no edital passado. Essas regras de edital, elas costumam mudar pouco. Então, você aproveita as normas do edital passado para fazer a sua preparação. Definir o que deve ser estudado é muito importante. Naquele momento em que eu fiz o comentário sobre buscar concursos parecidos, em que isso vai lhe ajudar? Estudando para um concurso, você pode acabar estudando indiretamente para o outro. Quando isso acontece? Quando você tem as mesmas matérias envolvidas nos dois concursos. Então, se língua portuguesa, digamos, é uma matéria que está em todos os concursos, então você vai se preparar em língua portuguesa, porque tendo um bom preparo em língua portuguesa, tanto faz no concurso A ou no concurso B ou C, você vai estar bem preparado para elas. Vai ter que saber, talvez, o estilo das questões que vão ser cobradas e que variam de um concurso para outro. Feito isso, você vai procurar estabelecer um cronograma respeitando as suas atividades diárias. Então, se você é um trabalhador, um empregado, vai ter que estudar nas horas em que não esteja trabalhando, certo? Feito isso, vai buscar as outras atividades que você tem além das profissionais, como o lazer, como um hobby, que não devem de jeito nenhum ser abandonados nesse momento. Tem alguns candidatos que entram na noia, na loucura, de que tem que abandonar o lazer, tem que abandonar a família. Não estou querendo dizer que isso não seja positivo para o alcance do resultado. De fato, quem abre mão de muitas coisas consegue o resultado diferente de quem não abre mão. Mas você não precisa também abrir mão da sua vida para passar no concurso. Isso eu lhe afirmo sem medo de errar. Basta que você aproveite o seu tempo. Meia hora de estudo bem feito por dia, às vezes, é mais eficiente do que 2 horas de estudo sem disciplina. Então, você vai procurar definir quais são os momentos que você quer tirar para o lazer, que você quer tirar para o seu hobby, para a sua família. Feito isso, filtrou tudo o que tira a ocupação do seu tempo, vê o que sobrou. E no que sobrou, faz uma distribuição da carga horária, de modo que você aproveite todo o tempo possível, inclusive o sábado, inclusive o domingo, inclusive o feriado, inclusive o carnaval. Então, quer começar? Olha que chance boa. Começa agora, no carnaval. Faz pelo menos o seu planejamento no carnaval. Quando você tiver o tempo de estudo em cada dia, aí você vai procurar quais são os momentos que você tem menos tempo e os que você tem mais tempo. Aqueles que você tiver mais tempo, você vai ocupar, a princípio, de início, com as disciplinas cujo conteúdo é maior. Você vai ter mais tempo, então vai ocupar esse tempo maior com aquilo que vai ter que ocupar mais horas do seu estudo. E aqueles espaços menores você vai ocupando com aquelas disciplinas que têm menos conteúdo a ser estudado. E segue rigorosamente. Não adianta começar e parar. Começou e parou, você tem 90% de chance de se dar mal nesse concurso. Agora, começou
e foi adiante até o fim, você tem 99% de chance de obter êxito. É claro que existe um pouquinho de sorte em todo o concurso. É claro também que ninguém chega 100% preparado. A gente faz as nossas escolhas, as nossas opções. Ter o auxílio de um curso preparatório é bom porque ele vai te indicar quais são os temas que têm sido mais frequentes. E com isso você vai refinar o seu estudo à medida que se aproxima a realização daquele concurso. Eu garanto que com essa receita, isso não fui eu quem inventei, não sou eu quem estou dizendo com propriedade, isso já é algo que vem sendo dito há muito tempo. Com isso, muita gente se deu bem até hoje. E você, concursando, você, candidato, também se dará se seguir essa rotina. Doutor Tiago, eu teria muitas outras perguntas para lhe fazer, mas devido aí aos seus compromissos, a gente não quer se alongar muito. Eu queria só agradecer a sua disponibilidade de ter vindo. E a gente sabe também, agora já no início do ano, o Massapê já teve seleção simplificada. O Massapê também aguarda o prenúncio aí do concurso público. Portanto, essa sua aula que você está dando aqui para a gente hoje veio a somar com essas pessoas que estão já aí aguardando esse concurso e que com certeza obteram muitas informações para obter sucesso em uma prova de um concurso público. Portanto, eu deixo aqui os microfones para que você possa deixar os seus contatos, as pessoas que queiram entrar em contato com você, tanto para obter informações, obter o seu serviço na área da advocacia, como também na área de concursos públicos. Fique à vontade aí, tá bom? O microfone à sua disposição. Bom, o que eu falei no início, eu reafirmo agora, Samuel, a todos os ouvintes da Serra Verde FM. Muito me honra estar aqui compartilhando de informações com o povo da cidade de Massapê, com os ouvintes da rádio, levando não apenas o conhecimento, mas também, eu acho que simpatia. Eu procuro transmitir simpatia para as pessoas, eu acho que isso é muito bom na vida. E a mensagem que eu deixo para vocês ela é muito clichê, mas ela vale para qualquer momento. Nunca desista do seu sonho. Mas, para não desistir do seu sonho, eu recomendo que você façam duas coisas. Sonhe e escolha um objetivo. Porque esse seu objetivo, daqui a alguns tempos, daqui a alguns dias, ele passará a ser o tema dos seus sonhos. Então, foco na vida, perseverança, acreditar sempre, principalmente em você. É muito ruim ficar acreditando e esperando apenas pelos outros. A gente tem que acreditar em si mesmo. E acreditando em si, você reforça a sua confiança naquelas pessoas que podem lhe ajudar. Eu estou à disposição de você, da Serra Verde FM, de todas as pessoas, todos os ouvintes. Quem quiser me seguir, eu tenho nas redes sociais, eu tenho meu Facebook, Tiago Donato, Tiago com HY, Donato com 2 T's. O pessoal que quer me seguir para concurso, eu também tenho um perfil direcionado para concurso, que é Professor Donato, Donato com 2 T's também, está lá no Facebook. Você também me segue no Instagram e também me encontra através do WhatsApp. Meu telefone é 99221-3919. Então, fica aí portas abertas para o povo, para a comunidade de Massapê. Obrigado, doutor Tiago. E a gente vai agora trazer o Trocando em Miúdos. Agradecer a todos que acompanharam nossa live via Facebook. Doutor, deixa aí o horário do programa lá, na rádio, tá bom? Para o pessoal que quiser lhe acompanhar. Pronto, falando mais uma vez, o nosso programa Ordem e o Direito é um programa institucional da OAB Sobral e vai ao ar todos os sábados das 11 ao meio-dia, na Rádio Tupinambá AM 1120. Nós não temos participação de ouvinte, o propósito do programa é um programa informativo, é um programa que leva informação, mas você pode mandar suas sugestões, suas dúvidas, que a gente acolhe nas redes sociais e leva para ser debatido entre os profissionais que também participem desse nosso programa, que, repito, é semanal, todos os sábados, 11 às 12, na Rádio Tupinambá AM de Sobral. Obrigado, doutor Tiago, e eu volto já com a parte final aqui do programa da gente. No Trocando em Miúdos de hoje,
O Eduardo Mancais vai tratar o seguinte tema: você pode aproveitar o carnaval, mas tem que cuidar do cartão. E especialista dá dicas no Trocando em Miúdos de hoje no ar. Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancais. Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Professor Ricardo Scolar, professor da Federação Brasileira dos Bancos, Carnaval já está aí, e nossos ouvintes sempre têm que prestar atenção numa coisa, tomar cuidado, não só não gastar demais, mas o cartão para não ser roubado, e caso ele vai perder o cartão também tem que já ter para onde que vai ligar. Tem alguns conselhos básicos aí para o carnaval, né? O carnaval está aí, é um momento de festa, quer dizer, no qual o brasileiro ele relaxa, aproveita, e nesses momentos é importante tomar alguns cuidados para que a fase de descontração se transforme na dor de cabeça, né? Pois então, o senhor, professor Ricardo Scolar, que inclusive trabalha nesta área de cartões, aconselha a pessoa a andar com quantos cartões no bolso, principalmente nesses dias de carnaval? Como você bem disse, primeiro, usar com parcimônia o cartão, porque, como a gente sabe, é uma moeda que você gasta e não percebe que está gastando, mas o mais importante, que as pessoas costumam fazer, não andar com muitos cartões no bolso, então... Eu ando no máximo com 2 cartões no bolso, ou seja, se não tiver tudo junto num cartão chamado múltiplo, que é o débito e o crédito, eu ando com um cartão de débito e crédito, nada mais que isso. Outra dúvida que o ouvinte pode ter, que nem eu. Todo cartão tem aquele espaço para a pessoa colocar nele a assinatura. É mais uma garantia, mesmo que o cartão agora tenha o tal do chip eletrônico e tudo. Então, assinar o cartão, seja ele do que for, tem lá sua serventia, a sua importância, não é mesmo? Sempre, Mancais. A gente comentei antes, vou até repisar, né? Esse é um assunto que a gente conversa bastante, meu amigo. Olha só, a assinatura é importante e só vou repetir os motivos. Primeiro, é só a pessoa pensar, o que é mais fácil para um estranho? Criar uma assinatura nova ou copiar a assinatura dele? Com certeza, criar uma nova. Lógico que o fato está assinado não vai pedir que alguém use, mas pelo menos vai dificultar um pouco mais. Mas além disso, existe uma coisa mais importante. As pessoas não leem os contratos que eles assinam quando fica o cartão e não percebem que tem uma cláusula que diz o seguinte: o cartão não é do portador, ele é do emissor, do banco, por exemplo. E o portador se compromete a cumprir as normas de segurança. E, em função disso, uma delas diz claramente que é assinar o cartão. Então, por exemplo, se a pessoa não assina o cartão é roubado, alguém usa esse cartão em outro lugar, uma outra assinatura. Lógico que o banco não vai fazer isso, mas o banco pode, eventualmente, se recusar a ressarcir os prejuízos da pessoa. Por quê? A pessoa contribuiu para a fraude. Perfeito? Professor Ricardo Scolar, Federação Brasileira dos Bancos. Tem que ter alguns cuidados no uso do cartão de crédito ou de débito. Guardar todos os